Olá, eu me chamo Andréia Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes. Hoje, nossa convidada é a advogada Alessandra Lorenzon. A Alessandra é advogada e mentora de advogados, especialista em direito empresarial, expert em gestão jurídica e costume em success jurídica. Me corrija se eu estiver falando errado. Doutora Alessandra... É uma palavra nova, André, é uma palavra nova que a gente fala do Customer Success. Como o direito está muito em evolução, né? Nada mais é do que a experiência do cliente. O cliente ter uma jornada, ter uma experiência com o nosso serviço diferenciada. Ok. Então, vamos continuar aqui na nossa apresentação, né, doutora Alessandra? É um enorme prazer ter você aqui no programa Direito para Todos. Hoje, a nossa convidada, ela vai contar um pouco como foi a sua trajetória na Faculdade de Direito e como ela começou a sua carreira na advocacia. E após o nosso intervalo, a nossa convidada vai tratar um tema muito importante, que é sobre escritórios digitais nessa era aí tecnológica e que nós, advogados, tanto precisamos saber dessa informação. A palavra é sua, doutora Alessandra Lorenzon. Doutora Andréia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar desse programa. Né? Agradecer também todos os responsáveis, o doutor Marcelo, por estar proporcionando esse momento para a gente. Então, respondendo o que você pediu, né, nesse primeiro momento. Eu entrei na faculdade com 17 anos e fiz a Universidade Estácio de Sá. Fiz a faculdade desde os meus, mais ou menos do 5º período, eu iniciei estágio. Fiz estágio na Arquidiocese do Rio de Janeiro, na Receita Federal. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz o exame da ordem, passei, e logo em seguida eu emendei na pós-graduação de Direito Empresarial. Logo que eu peguei a minha carteira, eu montei um escritório físico, fiquei 2 anos com esse escritório físico, e depois eu tive que fechar. Eu não tinha a gama de informação que nós temos hoje. Eu não tinha a menor noção do que era um escritório, o que é um empreendedorismo, ter uma visão de negócio realmente do nosso trabalho. E aí, claro, sem planejamento, sem organização, sem estrutura, eu tive que fechar as portas. Continuei trabalhando, importante. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar no aeroporto. A minha família toda sempre trabalhou na aviação. Então, eu fiz 18 anos, era um trabalho, período de 6 horas. Eu trabalhava de 5 da manhã às 11 da manhã. E o fórum só abria às 11. Então, eu tinha todo o resto do dia disponível. Então, eu conseguia fazer, né, conciliar essas 2 áreas. E quando eu fechei o escritório, eu falei, olha, não é para mim, realmente não funcionou, não deu certo, vou ficar só no aeroporto. Continuei trabalhando, parei totalmente de advogar, passaram anos, eu casei, tive 2 filhas, e aí quando a minha segunda filha nasceu, eu não conseguia mais conciliar. Por quê? No aeroporto, a gente trabalha por escala. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, não tem uma organização muito específica nessas datas comemorativas. Sim. Então, começou a complicar eu fazer essa gestão da vida familiar com a minha vida profissional. Foi aí que eu saí do aeroporto e resolvi voltar a advogar. Nesse momento, tive que fazer, claro,
né, uma reciclagem. Eu estava há alguns anos já fora do mercado. Comecei a trabalhar na parte imobiliária, compra, venda, locação, administração de imóveis. E depois eu me associei a um escritório onde eu pegava as outras áreas. Pegava consumidor, civil, uma coisa ou outra de sucessões, até que então meu marido foi transferido para a cidade de Campos dos Goytacazes, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E eu tive que sair desse escritório que eu estava associada. Isso foi em 2018. Não estava tão difundido essa virtualização do direito. Eu sou da época do processo físico. Eu ia no fórum com aquele carrinho de bagagem, pegar, né, os processos, tirar cópia. Então, essa situação da virtualização em 2018 já existia, mas não era tão forte quanto hoje. E aí nos mudamos aqui para Campos dos Goytacazes, e eu falei, não quero mais um escritório físico. Não vou mais ter esse vínculo. Se eu tiver que me mudar de novo, né, começar a reestruturar. E aí, em 2018, eu falei, olha, vou montar o meu escritório digital. E aí foi aí que surgiu essa possibilidade. E aí, claro, que com a pandemia potencializou, assim, absurdamente. Sim, que legal, que história bacana, doutora Alessandra. E assim, mais importante, né, o que você trouxe aqui, comentou um pouco com a gente, né, é que você ingressou muito jovem, né, na faculdade, muito novinha, e assim, teve essa transgressão, né, do físico para o eletrônico, e conseguiu, assim, estagiar com processos em papel, coisa que muitos advogados hoje, né, estudantes de direito, não vão saber nem o que é, porque eu acho que deve ter muito poucos processos físicos. Eu acho que, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a grande maioria nas comarcas já são digitalizados. Mas, assim, foi muito bacana. E, Alessandra, fala assim, só um pouquinho para a gente mais sobre esse ponto que você trouxe para a gente de quando você realmente começou a advogar e por que você escolheu de imediato direito empresarial? Então, quando eu fui fazer a minha prova da OAB, assim, eu vou acabar entregando a minha idade. Não precisa. A prova era objetiva, a específica, e tinha ainda uma espécie de sustentação oral. Então, quando eu fui escolher a minha específica, na época, era direito administrativo, né? Que está muito relacionado. E eu fiz e passei, e eu falei, gente, acho que eu vou para esse caminho. E fiz, me inscrevi na pós-graduação de Direito Empresarial, buscando militar para empresas, evidentemente, a gente ter a tão sonhada, né, previsibilidade, recorrência, né, de receitas mensais. Só que não tinha nenhum background, não tinha nenhuma estrutura de visão de negócio. E na minha família ninguém era advogado, eu não conhecia. E quando eu me formei, uma situação que ficou muito forte, que os advogados eles não tinham a postura de ajudar, de agregar. Era muito mais algo, o que eu sei é meu. Individual, né? Individual, não vou dividir, não vou te ajudar, não vou nada.
pelo contrário, era até uma concorrência, sabe? Era uma situação bastante complicada. Isso me desmotivou muito, porque a gente sabe que quando a gente sai da faculdade, a faculdade ensina pra gente a lei. Sim. Ensina pra gente o técnico. Não ensina a prática. A prática, não ensina as outras habilidades que a gente precisa ter reais para advogar. Sim. E eu fiquei super desmotivada. Até que, ano passado, continuei advogando, né? Me mudei para Campos, é uma cidade do interior, é uma cidade bastante, digamos, provinciana, né? Pessoas de fora, assim, não são muito bem acolhidas. Recebidas. Exatamente, né? Então, assim, peguei um processo aqui, outro ali, por quê? A minha base de clientes ficou no Rio. Então, eu ainda tinha alguns processos lá, só que eu tinha a dificuldade, a barreira da distância. Então, claro, eventualmente, a audiência ser presencial, eu ir para uma audiência, era uma possibilidade. Mas é diferente de quando você está, né, na sua cidade, onde você mora. Fica muito mais fácil você organizar, você lidar com isso. E aí, estava com alguns processos, poucos processos. E aí, ano passado, sempre adorei direito do consumidor, justamente pela celeridade, pelas possibilidades, né? Todo mundo consome. Sim. Todo mundo consome. Então, é uma possibilidade enorme. E eu estava no Instagram, não era uma pessoa muito ativa no Instagram, e passou um anúncio de um curso de atualização de direito consumidor. Eu falei, gente, vou fazer essa atualização. E aí, Andréia, eu digo que foi quando... O divisor de águas. Foi o divisor de águas. Na minha vida, assim, foi um divisor de águas absurdo. Eu tive esse curso online, foi onde a gente se conheceu, do nosso querido mestre, professor Renato Porto. Com certeza. Tem aulas ao vivo, toda terça-feira, e aí foi quando eu comecei a me conectar com outros advogados que tinham uma visão totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido. De competição, de não querer ajudar, sabe? Não, o conhecimento é meu, você vai roubar meu cliente. Totalmente diferente. Um grupo que se ajuda, eu digo que é a rede de apoio total. Sim. E isso fez toda diferença na minha vida. E foi aí que surgiu a possibilidade de eu me tornar mentora de advogados, implementar, transformar o seu escritório, né, ou iniciar um escritório. Sim. Forma. Que é muito importante, né, doutora Alessandra? É muito importante, ainda mais para quem está iniciando, para nós iniciantes. É muito difícil. É muito difícil ter um custo fixo, né? Eu já tive algumas colocações do tipo, você fala que tem que ter um escritório 100% digital. Não. Não é essa a colocação. A minha colocação, qual é? É o inverso. Você pode advogar sem ter um escritório físico. Mas, se você tem um escritório físico, se é o seu sonho ter um escritório físico, ótimo, maravilhoso. Você pode unir as duas coisas. Porque hoje o digital está... É o futuro. Tudo. É o futuro. Então, uma coisa não anula a outra. Você pode sim, mas foi o que você falou. Principalmente para os jovens advogados,
essa possibilidade de você ter uma estrutura, uma organização, uma visão de negócio com um custo relativamente Sim. baixo, um custo fixo baixo. Sim. Por exemplo, estamos aqui, né, doutora Alessandra? Exatamente. Nos proporciona essa possibilidade, né? Possibilidade. Você está em Campos, eu estou aqui em Duque de Caxias hoje, e a gente estava fazendo uma gravação. É a mesma coisa um cliente, você não vai deixar de atender o seu cliente. Exatamente. Né? Com um custo pequeno. Qual é o custo? Sim. Né? É a internet, uma câmera, uma internet, um fone. Exatamente. Então, essa possibilidade que me encanta, sabe? De você poder passar o que eu vivi de uma forma totalmente diferente. Tanto que o que eu posso ajudar, o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, eu divido com o maior prazer. Porque eu não tive isso quando eu precisei, quando eu me formei. Né? Sim. Né? Então, eu faço porque eu gostaria de ter tido isso. Com certeza. Hoje eu tenho. E fica como legado, né? Para quem está aí nos assistindo, né? Que tem conhecimento, por que não compartilhar? Por que não ter esse olhar empático, né, com o próximo e ajudar a pessoa também? Exatamente, exatamente. A empatia é uma das habilidades que precisa ser difundida na faculdade. Sim. Tanto entre os colegas, quanto com o cliente. Com certeza. Então, ainda mais com o cliente, né, doutora Alessandra? Aquela exatamente. escutativa, né? Você deixar o cliente falar. E isso é que falta muito, até para nós mesmos, muitos colegas advogados, porque não tem paciência, não deixa o cliente falar, interrompe a todo momento. Então, isso tudo, né? A gente precisa estudar, a gente procura sempre estar sempre em busca de conhecimento, que o conhecimento, eu acho que é a maior arma de nós, advogados, colegas, e um ajudar o outro. Sem dúvida, sem dúvida. E eu foquei tanto nessa situação do cliente, porque eu trabalhei muitos anos no aeroporto lidando com clientes, com pessoas. Então, eu só trouxe para o nosso mundo jurídico, né, a experiência que eu tive nesses anos, que eu não vou falar quantos anos, né, para a gente não entrar no mérito lá, né, a gente abaixa. Isso aí, para ninguém descobrir a sua idade. Não precisa, a gente não precisa entrar nesse mérito. Então, assim, foram alguns anos que eu realmente trabalhei com pessoas, eu fui supervisora de aeroporto, então, além de lidar com o cliente, eu lidava com os funcionários, com os colaboradores. Isso agrega muito. A gente consegue trazer isso para o nosso mundo do direito de uma forma muito forte. Muito positiva, né, doutora Alessandra? Muito positiva. Exatamente. Doutora Alessandra, esse primeiro bloco foi ótimo, porém, a gente vai ter que interromper um minutinho. Nós vamos chamar o intervalo, mas a gente já volta rapidinho. Não sai daí. Já estamos de volta com o programa Direito para Todos e agora a nossa convidada, doutora Alessandra, vai falar um pouco sobre esse tema aí tão em voga nos dias de hoje, que todo mundo comenta e ninguém sabe, escritório digital. Ninguém melhor do que a doutora Alessandra, especialista no assunto, para falar um pouco sobre a gente o que é o escritório digital, doutora Alessandra. Vamos lá. É indiscutível, né, o desenvolvimento da tecnologia. A digitalização é uma tendência em todas as áreas. E potencializou, né, a pandemia do Covid, potencializou absurdamente essa tendência.
acelerou a necessidade de adaptação e inovação em todas as áreas. E não podia ser diferente no mundo do direito, né? As transformações que aconteceram no comportamento das pessoas, diante de toda essa evolução tecnológica, trouxeram mais rápido o surgimento desse escritório digital na advocacia. Vou falar para vocês que esse escritório digital é um novo modelo de negócio. E o que ele precisa, digamos assim, de recursos tecnológicos para realizar atendimentos e otimizar processos. O que seriam esses recursos tecnológicos? A gente pode falar a internet, o laptop, um aplicativo, a forma que a gente se comunica com o cliente através das redes sociais. E a otimização de processos nada mais é do que uma organização. A gente criar métodos. Então, esse processo de digitalização, ele visa o quê? A gente conseguir realizar, produzir, trabalhar de uma forma remota, sem a necessidade da presença física. Então, essa transformação que surgiu em vários setores, precisa a gente deixar claro que é um mindset, né? A gente precisa virar a chave o quanto antes. Eu enfrento ainda alguns questionamentos, e eu acho que questionamento é sempre saudável, referente ao escritório 100% digital. Há quem fale que precisa servir um café para o cliente fechar o contrato. Há quem diga que precisa do contato presencial. E está tudo bem, né? Isso são conceitos que foram enraizados na nossa profissão. E mudar, por isso que eu trago essa situação do mindset. Você cultural, doutora Alessandra. É cultural, é exatamente isso. Então, essa mudança, essa virada de chave é bastante importante sinalizar, né? Porque se você não tiver essa virada de chave, né, para você produzir um serviço com novas tecnologias, para ter um alcance, para o cliente ser o centro, isso também é muito importante a gente falar. Na época que eu me formei, a gente não tinha essa visão que o cliente é o foco. Que a gente, sem cliente, a gente não advoga. O que a gente vai fazer sem cliente? A gente não vai conseguir exercer a nossa profissão. Então, essa mudança também parte dessa visão, que o cliente é o foco. A gente pode ter o contato com o cliente dessa forma. A gente pode fazer uma consulta jurídica numa chamada de vídeo. E você tem a possibilidade do olho a olho. A nossa profissão é baseada na confiança. Então, normalmente, as minhas consultas são feitas chamada assim, de vídeo. É uma reunião que a gente agenda e faz sempre chamada de vídeo. Salvo algumas exceções que o cliente prefira de uma outra forma, né? Eu brinco que não vale fazer pirraça burra. Se o cliente fala para você, olha, não, eu quero uma consulta presencial. Tudo bem. Você vai perder o cliente? Vai impor ao cliente que seja online? Não. Tudo bem. O senhor quer uma consulta presencial? O valor é X. A consulta online, o valor é Y. Fica a seu critério.
E claro que o valor é diferente, porque vai ter o deslocamento, você vai atender o cliente aonde? Numa sala, num coworking, enfim, existem outros gastos envolvidos. Tempo, né, doutora? O tempo. O nosso, qual é? Olha, eu digo que hoje, quais são os nossos 2 maiores ativos? É o tempo e a atenção. As pessoas precisam de atenção. Atenção é ouro. O tempo também é ouro. Né? Os dois eu acho que estão ali muito, muito próximos. Mas a gente tem que ter isso em mente. Sim. Então, o cliente, claro, a gente fala, olha, vamos atender do jeito que o senhor preferir, só que os valores são diferentes. Voltando um pouquinho para a estrutura do escritório 100% digital, eu falo, existem algumas diferenças entre o escritório digital e o escritório online. Hoje, eu falo que eu sou escritório. Eu não tenho uma equipe, eu sou o financeiro, eu sou o comercial. A gente ainda não tem uma estrutura maior, mas eu já tenho dividido os setores do escritório, por mais que eu mesma que faça. E tendo isso já separado, o dia que crescer e a gente precisar colocar, seja um estagiário ou seja um sócio, você já vai ter tudo estruturado. Então, essas 7 áreas que eu digo que a gente muito importante, muito bom se a gente já tiver essa visão. Né? São 7 áreas, mais UTI. UTI é quem cuida da nossa parte tecnológica. Por exemplo, o laptop, não estou conseguindo usar o assinador livre. A gente chama o técnico, essa é a nossa parte de TI, e que hoje faz remotamente também. Sim. Você acessa, ele vai. Claro que em algumas situações você precisa levar o seu notebook Sim. presencialmente. Para um técnico olhar. Exatamente, mas fora isso, a gente faz virtualmente. E aí, essas 7 áreas do escritório, eu ainda faço mais 2 subdivisões. Eu falo que tem o front office, quais são as áreas do front office? Marketing jurídico. A gente não pode mais ficar só na indicação. A gente precisa, claro, de acordo, né, com o provimento da OAB, sem dúvida, mas a gente precisa ter uma estratégia de marketing. A gente precisa negociação e a gente precisa de um atendimento pós-venda. Essas 3 áreas, para mim, é o que compõe essa parte do front office. E o back office, o que é? É a produção jurídica. A produção jurídica é o quê? A gente sentar e fazer a peça. A gente fazer uma contestação, uma réplica, uma apelação. Sim. A controladoria. E aí todo mundo fala assim, Alessandra, o que é controladoria? O que acontece? Hoje, o profissional do direito expandiu as possibilidades de trabalho. Quando eu me formei, ou você fazia concurso público, ou você entrava num grande escritório. Não era dado a possibilidade para a gente de advogar sozinho. De profissional autônomo, né? Iniciar. Na minha época não existia isso. Seria esmagada, né? Exatamente. Ou você... Tanto que quando eu montei meu escritório, todo mundo falou. Na pós-graduação, era eu e mais uma menina só que nós tínhamos escritórios autônomos. Exatamente. O restante eram todos funcionários de grandes escritórios ou para fazer concurso público, para ter o requisito
para você ter uma pós-graduação era mais um ponto para você fazer atingir a pontuação lá do concurso. Então, essa controladoria, que é uma área que nada mais é, né, que é o controle constante da organização dos seus processos, dos seus prazos, você olhar as publicações, você saber qual o cliente, você precisa pedir um documento, nada mais é do que isso. Você gerir os processos com documentos e, claro, essa controladoria, ela é muito importante. A gente ter tudo isso mapeado, fazer um passo a passo, um checklist, isso facilita o nosso trabalho. Eu falo muito isso na minha mentoria. Não é porque você está começando que você vai fazer um escritório 100% digital que você é amador. Não. Pelo contrário. Justamente por você estar montando um escritório 100% digital, você vai ser o mais profissional possível. Que tem muito esse preconceito, que o digital é fácil, que o digital é de qualquer jeito. Não. E aí, essa parte de controladoria é isso, é você fazer um passo a passo. Você distribuir um processo. O que você vai fazer? Distribuir o processo, vou salvar o protocolo, vou cadastrar no push, vou informar ao cliente o número do processo, vou agendar a data de audiência com um aviso para o cliente. Nada mais é do que isso. Só que hoje foi dado esse nome, que é mais uma profissão. Existem colegas nossos que são especialistas em controladoria jurídica, que só fazem isso. Um grande escritório contrata e ele cuida só dessa parte. Outra área é o financeiro. Né? A gente precisa entender que são separados. O nosso dinheiro, o dinheiro da pessoa física, Alessandra, é separado do dinheiro do meu escritório. Por mais que hoje eu não tenha um CNPJ, eu preciso ter uma visão de negócio, que a minha profissão é um negócio. Então, eu preciso ter esse controle financeiro separado. E, por fim, mas não menos importante, é o RH. Aí você fala assim para mim, Alessandra, RH? Mas RH, eu sou sozinha. Sim, nós hoje somos o escritório. Mas você já precisa ter mapeado para quê? Amanhã ou depois. Você quer contratar um estagiário. Você quer fazer uma sociedade. Essa parte do RH nada mais é, para nós que não temos ainda um grande escritório, é a gente ter ali qual o perfil de pessoa que você gostaria de trabalhar. Quais são as habilidades que a gente chama de soft skills indispensáveis para uma pessoa trabalhar com você? É a empatia, é a gestão do tempo, é a proatividade, é a organização. Então, essa parte do RH nada mais é. Claro, conforme você vai evoluindo, você, claro que pode fazer um descritivo de vagas, você vai aprimorando. Tudo isso que eu estou falando é o que a gente precisa nesse primeiro momento, como estamos montando o nosso primeiro escritório. Essas são as áreas que eu acho indispensáveis, mesmo para quem está começando sozinho, precisa ter no radar. E o escritório digital, o que é? É quando essas 7 áreas
estão funcionando totalmente no digital. Está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. O escritório digital, o que a gente fala que o escritório digital ele é? O significado do digital é aquilo que está sempre ao alcance dos dedos. Daí vem a etimologia de palavras digitar e digitação. Então, o escritório digital é o que reúne todas as ferramentas de trabalho, comunicação, seja com sócios, clientes, nos dedos. Você consegue as informações qualquer hora, qualquer lugar. E aí, a gente vem para falar a diferença do escritório online. Qual é a diferença do escritório digital para o escritório online? O escritório digital é quando você tem todas essas áreas a um clique de distância, que a gente consegue acessar de qualquer lugar. O escritório online não. O escritório online é quando ele ainda tem algumas dessas áreas que não estão na nuvem, que não estão de fácil acesso. Por exemplo, o escritório tem um marketing jurídico maravilhoso, mas na hora que o cliente quer fechar o contrato, quer fazer uma consulta, o cliente tem que ir presencialmente no escritório para fechar. Ou, o cliente consegue fechar contratos online, mas exige que a equipe vá presencialmente no escritório para fazer o trabalho, para, ter a organização interna. E outro exemplo é aquele que ainda existem os documentos físicos. Não só os processos físicos, mas a gente ainda tem colegas que fazem o atendimento do cliente e escreve numa folha de papel. E aí arquiva na pasta. Então, a gente tem... essa é a diferença do escritório digital e do escritório online. Claro que com a LGPD, a gente sabe que cada vez mais esses documentos físicos, essa digitalização vai ficar cada vez mais distante da realidade. Exatamente, né? A gente vai precisar ter essa adequação o quanto antes. Sim. Assim, eu fui anotando aqui algumas coisas, tentando pegar algumas dicas, porque realmente, né, doutora Alessandra, assim, a gente não imagina. A gente acha que é fácil, uns acham que é difícil, mas eu acho difícil. Entendeu? Olha, não, vamos lá. Eu faço uma analogia à escada. Tudo é uma construção. Então, hoje a gente está no primeiro degrau, depois a gente sobe para o segundo, e assim vai. Claro que com essas áreas que eu dei uma pincelada, já é um início para você estruturar o seu escritório digital. Fácil? Não é. Não é. Não é, tá? A gente precisa ter o autoconhecimento, porque nós somos o nosso próprio chefe. Sim. E é natural. Tem gente que fala, eu preciso ter alguém mandando eu fazer alguma coisa. Tem gente que não consegue se autogerir. E tá tudo bem. Se você é feliz prestando serviço ou tendo carteira assinada para um escritório, tá tudo bem. Não existe certo ou errado. O importante é você saber o que funciona para você. Sim. Na minha mentoria, eu explico, eu dou esse panorama, eu dou o passo a passo do que funcionou para mim. E aí, claro, tem que se adaptar à realidade de cada um. Eu queria muito que tivesse uma receita de bolo.
Coloca aqui, 2 xícaras, mistura, 3 ovos, né? Fermenta, 30 minutos no forno, tá pronto. Ia ser sensacional, queria eu. Eu ia querer essa receita. Mas, infelizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Isso, de cada um. Exatamente, não tem. O importante é a gente ter esse conhecimento. Saber o que a gente precisa fazer. Né? Eu faço uma divisão de horários na minha rotina. Eu trabalho no escritório de segunda a quarta. De manhã, eu estou nos afazeres domésticos, que eu sou mãe, esposa, dona de casa, tudo junto. À tarde, eu foco no escritório. E quinta e sexta, eu fecho a minha agenda só para mentoria. Então, essa organização, essa estruturação faz parte. A gente precisa ter isso, porque senão a gente se perde. Como a gente é o nosso próprio chefe, se a gente não tiver isso mapeado, a gente acaba se perdendo. Sim. Mas o escritório digital, ele tem muitos benefícios, né? Essa possibilidade da flexibilidade de horas, né? Isso é muito positivo. Você não ter a limitação territorial. Você pode atender cliente de qualquer lugar do planeta. Eu fiz o inventário extrajudicial mês passado, a cliente estava na Suíça. Então, assim, isso se não fosse através do digital, não teria essa possibilidade. Verdade. O investimento é relativamente baixo para a gente ter a estrutura de um escritório digital, sem falar a comodidade, tanto para a gente quanto para o cliente. Com certeza. Agilidade. Eu digo que o consumidor moderno, ele tem acesso à informação muito rápido. Então, a gente precisa acompanhar essa agilidade. Seja na resposta automática do WhatsApp. Você fala, Alessandra, mas a resposta automática é uma forma, é agilidade. E ali você já determina em quanto tempo você vai prosseguir esse atendimento. E eu acho que o outro benefício é que agora a gente não precisa mais ter... a gente precisa estar num grande escritório físico. No digital, a gente consegue, de igual para igual. Claro que com as limitações, né? Sim. Financeiras. Um escritório vai fazer um anúncio patrocinado, claro que ele tem um poder maior aquisitivo, né? Muito do que maior. nós. Né? Em termos de atendimento, a gente vai estar ali, a gente consegue, independente do nosso tamanho. Não, sem contar que para você tem que abrir, né? Tem que ter uma PJ, você vai pagar aluguel, você tem que pagar uma faxineira, você vai ter que pagar água, luz, todos esses custos. E se você for colocar na ponta do lápis, já é uma coisa até que sobra para fazer esse investimento. Isso aí. Exatamente isso. Exatamente. Se a pessoa for colocar na ponta do lápis. Agora aqui uma pergunta, doutora Alessandra, né, que me surgiu aí quando você explicando toda essa questão do escritório digital. Quando você faz essa chamada de vídeo com o cliente, você pode usar qualquer plataforma num escritório digital ou existe alguma plataforma específica? Tipo, eu poderia fazer com o escritório digital uma chamada de vídeo com o meu cliente pelo WhatsApp ou não seria indicado? Então, o WhatsApp, FaceTime, eu não recomendo. Por quê? Vou te dar um exemplo. FaceTime você limita só quem tem iPhone, quem tem o sistema iOS. Então, já não é acessível para todos. O WhatsApp é para todos. Agora, você imagina, você está no meio
de uma consulta jurídica e entra uma ligação de telemarketing. Você sabe o que acontece? Cai na hora. Cai na hora. Seja telefone, assim, a ligação de voz, do WhatsApp ou de vídeo. Se entrar uma chamada, cai na hora. E verdade. Isso não passa... uma credibilidade. Exatamente. E existem ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar. Tem o Google Meet, que é gratuito, você tem algumas peculiaridades, mas, via de regra, quando é só você e o cliente, você e mais uma pessoa, não tem limitação de tempo. Legal. Eu, por exemplo, eu uso a plataforma Zoom. Sim. Por que eu uso o Zoom? Ele, você tem, o Google Meet também tem a possibilidade de você gravar. Só que o Zoom, quando você grava, aparece e você ali já fica separado, quando você salva isso, já fica ali o consentimento, que a pessoa clicou, sabendo que estava sendo gravado. Boa. Então, é uma ferramenta, claro, isso com o tempo, né, você pode fazer esse investimento numa plataforma de reunião virtual paga. Mas você tem várias ferramentas gratuitas. O Skype é gratuito, o Skype é um pouquinho mais antigo, né, mas não deixa de ser uma ferramenta de videoconferência. Porque para quem está iniciando agora, que está nos assistindo, que não sabe, né, fica a dica aí. Tem algumas outras plataformas, as mais conhecidas, gratuitas, é o Meet, o Zoom e o Skype. Tem o Microsoft Teams também, e tem o Airbyne. Essas são as 5 possibilidades que a gente tem de reunião virtual. E que a grande maioria... a doutora, né, indica para quem está iniciando aí e quer montar o seu escritório digital, né, doutora Alessandra? E até fica também a dica, a doutora Alessandra é mentora para quem está nos assistindo, que queira fazer uma consulta, saber como implementar um escritório digital, que não tem condições para abrir um físico hoje em dia, fica a doutora, como dica a doutora Alessandra aí, que ela é especialista nisso. Né, doutora Alessandra? Olha, Andréia, exatamente. E agora, recentemente, eu aceitei um desafio de organizar um escritório físico e incutir, transformar ele num escritório online. Porque não dá para ser 100% digital ainda, porque existem muitos processos físicos, mas já estamos nesse caminho. Então, além do 100% digital, estou com esse desafio de fazer uma implementação, uma adaptação de um escritório físico, agregando essas ferramentas do digital, que é o futuro. Sim, né? Então, parabéns, hein? Grandes desafios estão por vir, né, doutora Alessandra? Exatamente. A gente estuda e vamos. O importante é a gente se preparar. O que eu pontuo muito é, sim, a gente estudar, mas a gente colocar em ação. Por mais que... Exatamente. Porque quando a gente tem o conhecimento e a gente não coloca em prática, ele é uma informação. Sim. Né? Então, a gente precisa colocar em prática, e eu sempre falo que o importante é a gente testar. Não ter a vergonha de testar. Não funcionou, a gente adequa. Agora, não tem como... Desistir nunca. Desistir nunca, ou não fazer. Não... Isso aí. Claro que é testar de uma forma planejada, não é, né, de uma forma inconsequente, mas a gente colocar em prática.
a gente estruturar e falar, vamos, não deu certo, vamos adaptar, vamos trocar o que deu certo, o que não deu certo. Isso aí. Vai chegar uma hora que vai dar certo. E é uma melhoria contínua. Nunca a gente sabe tudo. Nunca a gente está 100% pronto. Com certeza. A gente sempre está em fase de aprendizado. Exatamente. A gente sempre aprende a cada dia. Exatamente isso. Então, eu acho que fica... Seria muita hipocrisia, né? A pessoa falar que sabe tudo. Sabe não, a gente nunca... Nunca. E o mundo está em constante evolução. Sim. Então, a gente precisa ter isso muito forte. A gente agir e ter a consciência de que é uma melhoria contínua, eterna. Né? A gente nunca vai estar 100% pronto. Isso aí. Doutora Alessandra, foi ótimo mais esse bloco aí, você falando um pouco sobre escritório digital, um escritório online, dando todas essas dicas que eu anotei aqui várias coisas. Foi muito importante, porém, nós vamos para o nosso intervalo, mas voltamos rapidinho, não sai daí. Então, já estamos de volta, agora chegando ao final do nosso programa Direito para Todos. E agora vem uma curiosidade para a doutora Alessandra Lorenzon. Como conciliar a vida profissional e ter tempo para estudar, família, amigos? Sei que você já falou um pouco, mas fala, né, para a gente encerrar e indicar um livro, doutora Alessandra, no final para a gente. Claro. Andréia, eu trabalho em blocos. Eu estruturo a minha rotina dessa forma. Eu uso o Google Agenda e eu uso a agenda de papel. Eu brinco que quem tem um, não tem nenhum. Então, eu sempre tenho duas possibilidades. Eu uso tanto a agenda de papel quanto o Google Agenda. E se você fala, Alessandra, eu não consigo usar o Google Agenda. Para mim, só funciona a agenda de papel. Se para você é um método de organização que funciona, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Eu inseri, ano passado, o Trello, que é um aplicativo também, é uma outra ferramenta de organização que me ajuda muito e é gratuito. Tanto o Google Agenda quanto o Trello, existem as versões gratuitas que me auxiliam. Aliás, eu só uso as versões gratuitas e me atendem muito bem. Então, o que eu posso dar de sugestão, quando eu comecei a trabalhar 100% em casa, era uma loucura. Era uma loucura. Eu sentava para trabalhar, lembrava, falava assim, gente, eu tenho que tirar o frango do freezer. Aí levantava, tirava. Gente, eu tenho que botar a roupa na máquina. Parava, levantava. Isso foi uma constância. Para você criar este hábito, esta organização, é difícil. Não é da noite para o dia. E você precisa insistir. E aí, claro, adapta daqui, adapta dali, e aí você vai. Até que eu cheguei hoje nesse formato que, por enquanto, está funcionando. Tá te atendendo. Exatamente. De manhã, de segunda a quarta, eu faço o que eu preciso fazer de casa, seja comida, roupa, levar as crianças, enfim, de uma forma geral. Almocei, eu sento para trabalhar. Esqueci. Não levanto mais. O que eu tinha para fazer referente à casa. Fez, não fez, não fez. Exatamente. Mas isso é uma construção. Não foi, da noite para o dia. Não. É um processo. É um processo. E outra coisa que me ajudou bastante, eu mapeei, logo no início,
quanto tempo eu levava para fazer as minhas atividades. E separei no que era importante, urgente. Eu até envio esse material para os meus mentorados, alunos, enfim, né? Eu envio para eles, para quê? Para fazer esse mapeamento e você conseguir ter uma visão. Então, normalmente, faz esse mapeamento durante 7 dias. E você anota ali tudo. Claro, Alessandra, mas tem petição inicial que eu levo 1h30, tem petição inicial que eu levo 3 horas. Sim, vai depender da complexidade do caso. Mas você faz uma média. Não é todo dia que você vai pegar uma ação que você vai levar 3 horas. Vai ter a média, vai ter... é uma ação mais simples, complexa, que eu já domino, eu vou fazer em 40 minutos. Então, assim, é uma média que a gente faz. E aí você consegue ter uma visão de quais são as atividades que te levam mais tempo. E como é que você pode distribuir em horários diferentes. Eu sou uma pessoa do dia. Eu não sou uma pessoa da noite. Também. Então, não adianta mandar né, ou eu me propor, eu digo mandar, ou me propor a fazer nada a partir das 7 da noite. Acabou. Também. Não adianta. Manda eu acordar 5 horas da manhã. Eu acordo feliz, faço tudo que eu tenho que fazer. Também. Agora, deu 18 horas. Também. Não conte com a Andréia. Exatamente. Eu não rendo mais. Eu acho que a minha energia toda foi durante o dia. Então, à noite, eu não rendo mais dessa forma. E isso é importante também. Você ter isso, porque não adianta... não, vou deixar para fazer a minha petição, que eu sei que é complexa, 7 horas da noite. Não vai. Não vai. Isso você também precisa... É um autoconhecimento, né, doutora Alessandra? Exatamente. E você insistir, você persistir, porque você mudar os seus hábitos é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então, não, eu não consigo. Eu tentei 2 dias, não funcionou. Eu vou te falar, eu acho que eu levei uns 3, 4 meses até eu conseguir... Sim. E às vezes ainda dá uma escorregada. A gente é humano. É máquina. Então, isso a gente precisa ter a consciência. Sim, ter a nossa organização, ter o nosso método, mas também entender que a gente pode abrir concessões. Com certeza. Até porque, senão, se a gente não fizer isso, que é muito importante, né? A gente estabelecer metas, a gente não estuda, a gente não lê um livro, a gente não tem tempo para a família, para os amigos. A gente precisa ter. Tem que ter. Tem que ter esse equilíbrio. E não é fácil. Não é da noite para o dia. E aquilo que a gente falou no bloco anterior, é testando. Olha, eu testei colocar a minha rotina da casa tal horário. Eu vi que não deu certo. Teste em outro horário. Inverte, coloca para trabalhar de manhã e fazer as coisas. E aí vai adequando, mas você muito bem falou, não desistir. E é primordial, né, doutora Alessandra? Senão daqui a pouco a gente está infartando, está passando mal e a vida da gente, a saúde da gente não tem preço depois. Exatamente. E parece, fala assim, a rotina é uma coisa chata, é uma coisa engessada. Não é. Ela é para facilitar, aumentar a sua qualidade de vida. Você conseguir, dentro, né, do possível, você equilibrar as suas atividades, seja ela profissional, seja ela, né, de casa, família, amigos, social, enfim. Eu sou muito adepta de rotinas, de checklist, isso facilita bastante para mim. Já anotei as dicas aqui, eu vou tentar. Esse Google Agenda ou Trello já é assim que terminar o programa, eu já vou dar uma olhada. Doutora Alessandra, um livro. Olha, aproveitando, né, sobre esse assunto,
e a gente está falando de rotinas, um livro que eu li e que eu gostei muito, Ferramenta dos Titãs. Ele é basicamente um manual, e ele fala ali sobre estratégia, hábitos e rotinas. E eles trazem como exemplos celebridades e atletas de elite. Então, o autor é Tim Ferriss, o nome, né? E ele mapeou esses hábitos, essas rotinas de, se eu não me engano, acho que 200 pessoas, celebridades, artistas, né, enfim, e atletas. Eu gostei bastante, me ajudou bastante. Então tá ótimo. Já fica a dica aí para quem quer tentar organizar a vida, que está com a vida desorganizada, comprar o livro, leia o livro, que se ajudou, pode ser que não te ajude, igual a doutora Alessandra sempre falou, nem sempre o que serviu para ela serve para a gente, mas pode ser que ajude em algum momento, né? Doutora Alessandra, eu quero agradecer a você por ter aceito o convite de participar do programa Direito para Todos. Quero agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo, que estão aqui nos assistindo até agora. Se gostou, curta, nós estamos também com a página no YouTube. E quero agradecer a equipe técnica que ficou com a gente também até agora. E, mais uma vez, muito obrigada por ter disponibilizado parte do seu tempo, trazido esse conteúdo tão importante, falar sobre escritório digital, né, escritório online, que é o futuro da gente, porém nós advogados que estamos iniciando, e muitos advogados mesmo, né, que já atuam há bastante tempo, têm muitas dúvidas, não sabe como proceder. Está aí a doutora Alessandra, quem quiser, é fácil procurar ela nas redes sociais, né, doutora Alessandra? Eu não lembro de cabeça agora, porque o seu Instagram é um pouquinho difícil. Meu sobrenome, o que acontece? Doutora Andréia, eu que agradeço pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma com o que a gente falou aqui, me coloco à disposição para o que vocês tiverem de dúvida, o que você, doutora Andréia, a equipe técnica, muito obrigada, o que vocês precisarem, eu estou à inteira disposição. E o meu Instagram, ele realmente não é fácil, porque o meu sobrenome é um pouquinho difícil, é alelorenzon.adv. O Lorenzon é o meu sobrenome italiano, então por isso que fica um pouquinho mais diferente. Complicado. Mas quem quiser, tá aí, é só seguir a doutora Alessandra nas redes sociais. Se quiser entrar em contato com ela, é só mandar um direct lá, né? E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final, mais uma vez. Até a próxima, doutora Alessandra. Tchau, tchau.